Você já parou para calcular quanto realmente custa por ano de uso aquela camisa polo que você comprou achando que estava investindo em qualidade? Porque essa é a pergunta que praticamente ninguém faz na hora de pagar 600, 700, 800 reais numa peça de grife. A gente compara preço na etiqueta, compara o logo, compara o que os amigos estão usando, mas raramente compara o que realmente sustenta esse preço. Composição do tecido, gramatura, origem da fabricação, tipo de gola, tipo de costura. Hoje eu vou te mostrar 5 marcas de polo extremamente populares no Brasil que, na minha avaliação e na de boa parte de quem realmente entende de construção de tecido, são dinheiro jogado fora considerando o que entregam pelo preço cobrado. E, para fechar com um pouco de esperança, vou te mostrar 3 marcas que realmente valem o investimento, mesmo custando o mesmo ou até mais. Antes de entrar na lista, uma explicação rápida sobre por que esse desequilíbrio existe. O consumidor, de forma geral, compra 3 coisas quando escolhe uma polo de grife: o logo, o status que aquele logo carrega e a nostalgia de uma época em que aquela marca realmente significava qualidade superior. O que ele raramente compra, porque raramente verifica, é o tecido em si. E aqui está o ponto central. Muitas dessas grifes que hoje dominam vitrine de shopping brasileiro construíram reputação décadas atrás, numa época em que a produção era diferente, muitas vezes própria ou pelo menos mais controlada, e foram progressivamente terceirizando a fabricação para reduzir custo, sem reduzir proporcionalmente o preço final para o consumidor. O resultado é que você paga o preço de uma marca com história, mas recebe o tecido de uma produção de massa qualquer. E é importante frisar, antes de qualquer coisa, que essa análise se baseia em relatos recorrentes de consumidores e em observação de composição de tecido divulgada publicamente, não numa auditoria formal de cada linha específica de cada marca. Então, sempre vale conferir a etiqueta da peça exata que você está considerando comprar, já que qualidade pode variar entre coleções dentro da mesma marca. A primeira marca da nossa lista de decepção é a Tommy Hilfiger. No Brasil, uma polo básica da marca custa entre R$ 399 e R$ 699 reais nas lojas oficiais, com promoções que derrubam esse valor para a faixa de R$ 299 a R$ 449 reais. A marca pertence ao grupo PVH, o mesmo dono da Calvin Klein, e a produção é totalmente terceirizada, concentrada em países como Vietnã, Bangladesh e China. A composição costuma misturar algodão com poliéster e elastano, uma combinação que reduz custo de produção, mas também reduz a durabilidade percebida no uso diário. Relatos recorrentes de consumidor apontam desbotamento rápido, gola que perde estrutura depois de poucas lavagens e costura que começa a abrir em menos de 1 ano de uso regular. A crítica mais direta que se pode fazer aqui é simples. Você não está pagando por tecido, está pagando pela nostalgia dos anos 90, quando a marca tinha um posicionamento completamente diferente do que tem hoje. A segunda é a Hugo Boss, que no Brasil fica na faixa de R$ 750 a R$ 1.050 reais, com promoção derrubando para R$ 600 a R$ 850 reais. Aqui, o problema não é bem a mistura de material, é a espessura do tecido. O algodão utilizado costuma ser leve demais para o preço cobrado, o que gera um fenômeno bastante conhecido entre quem usa a marca com frequência: o peeling, aquelas pequenas bolinhas que se formam na superfície do tecido depois de algumas lavagens, sinal clássico de fibra de baixa resistência à fricção. A crítica que resume bem esse caso é que a Hugo Boss ficou cara demais para ser tratada como marca de entrada, mas leve demais no tecido para justificar esse preço de posicionamento premium. A terceira é a linha básica da Polo Ralph Lauren, vendida no Brasil entre R$ 550 e R$ 900 reais, com promoção na faixa de R$ 450 a R$ 650 reais. Esse caso é particularmente interessante porque a marca não é uma coisa só,
Ela tem múltiplas linhas com níveis de qualidade completamente diferentes entre si. A linha básica, que é a que você encontra na maioria das lojas e nos marketplaces, tem produção majoritariamente asiática, entre China, Vietnã e Sri Lanka, com margem de lucro estimada em torno de 68% sobre o custo de produção. Já a linha Purple Label, muito mais cara e muito menos conhecida do consumidor comum, é fabricada na Itália, usando Sea Island Cotton, um dos algodões mais caros do mundo, com um fio mercerizado que garante brilho e maciez muito superiores. O problema é que o consumidor brasileiro médio, ao comprar a linha básica, tem a sensação psicológica de estar próximo daquela qualidade Purple Label só por causa do nome compartilhado, quando na prática está comprando um produto de massa com margem de lucro robusta, longe da proposta original que deu fama à marca. A quarta é a US Polo Association, vendida no Brasil geralmente entre R$ 150 e R$ 350, dependendo do canal de venda. E aqui, a crítica é ainda mais direta. Essa marca não é a Ralph Lauren. É uma marca licenciada da Associação Americana de Polo Esportivo, que aproveita um logo parecido, um nome parecido e uma estratégia de marketing baseada quase inteiramente na confusão visual com a grife mais famosa. O tecido costuma ser simples, misturando poliéster com algodão numa proporção que prioriza custo baixo de produção, não durabilidade ou toque de qualidade. É provavelmente o exemplo mais claro dessa lista de como um consumidor pode pagar por prestígio que sequer existe de verdade, apenas por associação visual mal interpretada. E a quinta é a Emporio Armani, que no Brasil facilmente ultrapassa a casa dos R$ 1.000 numa polo básica da linha de difusão. O problema central aqui é justamente esse conceito de linha de difusão, um segmento de licenciamento onde a grife empresta o nome para produtos de qualidade inferior à linha principal, geralmente misturando viscose e poliéster em vez de algodão de qualidade consistente. A crítica que resume esse caso costuma ser direta. O comprador não está pagando pelo tecido, está pagando pela águia e pela palavra Armani estampadas na peça, com pouquíssima relação entre esse investimento e o que realmente chega até o corpo de quem usa. Vale explicar rapidamente os tipos de algodão que aparecem nessa conversa, porque isso muda completamente a forma como você vai avaliar uma etiqueta daqui para frente. O algodão comum, presente na maioria das peças de produção em massa, usa fibra mais curta, o que resulta num tecido mais barato de produzir, mas que desgasta rápido e perde a forma com facilidade. O algodão piquê, tecido clássico das camisas polo, é tramado de um jeito que cria uma textura levemente granulada na superfície, mais respirável e mais estruturado que um algodão liso comum, sendo praticamente obrigatório numa polo que se preze de qualidade. O Sea Island Cotton, usado em linhas extremamente premium como a Purple Label da Ralph Lauren, é considerado um dos algodões mais caros do mundo, com fibra extremamente longa que resulta num toque muito mais macio e num brilho sutil característico. E o Supima Cotton, de origem americana, também trabalha com fibra extra longa, com destaque para resistência elevada e para a capacidade de manter cor e formato mesmo depois de muitas lavagens, sendo usado por marcas de posicionamento técnico mais sério. Quando uma marca não informa claramente qual desses tipos de algodão está usando, isso já é, por si só, um sinal de que provavelmente está usando a opção mais barata da lista. Agora, do outro lado dessa equação, vamos às 3 marcas que, na minha avaliação, realmente entregam o que cobram, mesmo competindo na mesma faixa de preço ou até acima das 5 marcas que acabamos de ver. A primeira é a Lacoste, especificamente o modelo L12.12, disponível no Brasil entre R$ 699 e R$ 950, com promoção derrubando para a faixa de R$ 550 a R$ 750. A marca foi fundada em 1933 por René Lacoste
que literalmente inventou a camisa polo moderna como a conhecemos hoje e mantém até agora um diferencial que praticamente nenhuma concorrente segue: transparência de fabricação. A empresa divulga detalhes técnicos reais de produção, incluindo o fato de que cada crocodilo bordado na peça leva cerca de 2.367 pontos de costura, os botões utilizados são de madrepérola e o tecido é o algodão piquê tradicional, estruturado, respirável e resistente. Comparado com uma Tommy Hilfiger numa faixa de preço parecida, a diferença de construção é perceptível já no primeiro toque e se sustenta por muito mais tempo de uso. A segunda é a Fred Perry, importada, geralmente encontrada no Brasil entre R$ 900 e R$ 1.300. É uma marca inglesa fundada em 1952, com o modelo M12 como principal referência, produzida entre Inglaterra e Portugal, usando algodão piquê de boa gramatura, gola firme e punhos reforçados que mantêm o formato mesmo depois de muitas lavagens. O design praticamente não mudou em mais de 70 anos, o que reforça a identidade histórica da marca dentro do universo do tênis e, mais tarde, da moda urbana britânica. O preço mais alto se justifica pela produção europeia, mais controlada, e pela consistência entre peças de coleções diferentes, algo que marcas de produção terceirizada em massa raramente conseguem sustentar com a mesma regularidade. E a terceira é a Ricardo Almeida, marca brasileira que costuma ficar de fora das listas mais óbvias, justamente por não depender de marketing agressivo baseado em logo grande e visível. A proposta da marca é focada em alfaiataria e peças de vestuário masculino com corte cuidadoso, tecido de qualidade consistente e um acabamento que rivaliza diretamente com marcas importadas de posicionamento muito mais caro. Se você vai gastar R$ 700 numa Tommy Hilfiger esperando durabilidade e caimento impecável, vale a pena colocar a Ricardo Almeida na mesma comparação antes de decidir, porque em muitos casos ela entrega mais consistência de construção pelo mesmo valor ou até por menos. Vale um parênteses prático sobre como aplicar essa comparação no dia a dia, porque é isso que transforma a teoria em decisão de compra real. Da próxima vez que você estiver num shopping como o Iguatemi ou o JK, ou até navegando num site como a Dafiti, faça o exercício de comparar preço lado a lado, não marca contra marca isoladamente. Se a Tommy Hilfiger que você está olhando custa R$ 600, olha o que a Lacoste está cobrando em promoção naquele mesmo período. Olha o que a Aramis Premium está oferecendo na mesma faixa. Olha até uma Ricardo Almeida se a loja tiver por perto. Na prática, você frequentemente vai descobrir que, pagando exatamente o mesmo valor, ou às vezes até menos, existe uma opção de construção superior disponível na loja ao lado. Só que ela não tem o mesmo peso de marketing para chamar sua atenção primeiro. Vale mencionar rapidamente outras marcas nacionais que também merecem espaço nessa conversa, mesmo sem entrar no trio principal. A Aramis, principalmente na linha Premium, trabalha com algodão de qualidade superior e modelagem bem cuidada, competindo de forma direta com a Ralph Lauren linha básica pelo mesmo público. A Dudalina mantém consistência de acabamento em camisaria de forma geral, incluindo variações de polo dentro do catálogo. A VR Collezione, a Reserva em determinadas linhas mais elaboradas, a Oficina Reserva, a Sergio K, a High Steel e a Individual também aparecem com frequência em comparações desse tipo, cada uma ocupando um pedaço específico da faixa de preço intermediária, entre R$ 300 e R$ 800, sempre valendo a pena checar a composição exata do tecido antes de decidir, já que mesmo dentro dessas marcas nacionais, existe variação de qualidade entre linha básica e linha premium. Agora, o gatilho que eu acho mais importante trazer para essa conversa toda é o custo por ano de uso, porque é isso que realmente separa investimento de desperdício. Uma Tommy Hilfiger de R$ 500 que perde a estrutura da gola
e começa a desbotar depois de 8 meses de uso regular tem, na prática, um custo por ano de uso muito mais alto do que aparenta, porque você provavelmente vai substituir essa peça antes do previsto. Já uma Lacoste de R$ 700 que mantém forma, cor e estrutura por 3, 4 anos de uso frequente, divide esse investimento inicial por um período muito mais longo, resultando num custo anual real bem menor do que o da peça mais barata na etiqueta, mas mais frágil na construção. Esse é exatamente o tipo de conta que a indústria de moda espera que você nunca faça, porque ela depende justamente da reposição frequente para sustentar o volume de vendas. Se a gente resumir tudo isso numa comparação direta para o seu bolso, antes de pagar entre R$ 400 e R$ 600 numa Tommy Hilfiger básica, vale colocar na balança uma Lacoste em promoção, uma Aramis Premium ou até uma Ricardo Almeida, porque nessa faixa de preço, a pergunta deixa de ser "ela é bonita?" e passa a ser "ela entrega qualidade suficiente para justificar esse valor, considerando quanto tempo ela vai durar no seu guarda-roupa?" A resposta, na maioria dos casos analisados aqui, favorece as marcas que investem visivelmente em tecido e construção, em vez de investir só em campanha publicitária para manter viva a memória de uma época em que o produto realmente correspondia ao nome. Se esse tipo de comparação te interessa, comenta aqui embaixo qual dessas 8 marcas você já usou e se a sua experiência bateu com o que eu apresentei aqui hoje. A próxima investigação já está em produção e o próximo assunto deve gerar ainda mais discussão entre quem realmente presta atenção no que compra. Nos vemos lá!